Senhor, galera, tudo bem? Passando aqui para avisar que o nosso culto hoje teve alguns problemas técnicos na gravação. Então, qualquer ruído, qualquer barulho externo é proveniente de que tivemos que gravar a tela solar. Desde já eu peço perdão por qualquer incômodo no decorrer do culto. Deus abençoe. Salve a igreja com a paz do Senhor, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Gostaria de pedir perdão, que hoje a minha câmera tá desligada, eu não vou conseguir abrir, mas amém, né? Agradeço a tia Helena, ao Pedro, que conseguiram abrir, e creio que esse culto vai ser um culto abençoado, que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações, né? Hoje eu que vou estar dirigindo, e o Pedrinho que vai estar ministrando. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma oração. Então, vamos lá. Soberano Deus, eterno Pai, obrigada, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui mais um dia buscando a tua doce presença, Pai. Obrigada, Jesus, por cada livramento que o Senhor nos deu hoje, Pai. Obrigada pelo Senhor ser a nossa provisão, por o Senhor ser um Deus presente, um Deus que escuta as nossas orações, Pai. Pai, nesse momento que o Senhor venha se fazer presente aqui, porque a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor está. Então eu te peço, Pai, que a gente venha sentir essa doce presença, que a gente não venha estar alheio, meu Deus, ao que o Senhor quer fazer essa noite. Que o Senhor venha visitar a mente de cada pessoa aqui presente, que a gente venha entender o que o Senhor quer falar com a sua igreja, Pai. Pai, eu te peço pela vida de cada pessoa aqui presente, a vida do Pedro, que o Senhor vai usar a vida dele grandemente, que vai trazer a palavra, a vida da pastora Helena, do Dani, da Yasmin, do pastor Nilceu, da Leia, minha vida, Pai. Pai, que todos nós que fomos ter a oportunidade, que a gente venha a ser dirigidos pelo Senhor, Pai. Que cada pessoa aqui hoje que não vai ter oportunidade, mas que está aqui buscando a tua presença, Paizinho, que elas venham ter uma experiência com o Senhor, Pai. Que elas venham, meu Deus, entender o que o Senhor quer falar com elas, meu Deus, que elas não sentir a tua doce presença. Te apresento também, em especial, os que não puderam participar, os que ainda vão entrar no culto, Pai. Que o Senhor venha vir de encontro com a vida deles, Pai. Que o Senhor vai trazer renovo, que o Senhor vai trazer transformação para a vida deles, Pai. Que a gente venha ter mais fome e sede de buscar a tua presença, Paizinho. Que nesse culto a gente venha dar a nossa melhor adoração para o Senhor. Que a gente venha dar o nosso culto racional, Paizinho. É o que eu te peço, Jesus. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer nesse culto hoje, Pai. Desde já eu te agradeço, meu Deus. Obrigada por tudo. Amém. Amém. Para começar, eu gostaria de saber se o Dani, ele quer ter uma oportunidade. Não, muito obrigado pela oportunidade. Amém, Dani. Glória a Deus. Então, eu gostaria de passar a oportunidade para a Leia. A paz do Senhor Jesus. Então, na minha oportunidade, eu quero um louvor que eu pedi para Yasmin. Será que ela viu? É com a Demar de Campos. Eu mandei para a Lari, porque eu não vou conseguir pôr, mas acho que ela consegue. Tá bom, bem, obrigada. Então, vem para mim, Larissa, por favor, tá? Deus abençoe. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso que é dele nos mostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Glória a Deus. Sim, Glória a engrandecer Deus. Aleluia. Glória a Deus. e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno, sobre pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre São Paulo e sobre o Brasil. Só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus. Só tu és o Deus eterno. Sobre profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus e céus. Sim, Senhor, e céus. Aleluia, e céus. Amém, glória a Deus, Leia. Que louvor abençoado. E algo que falou nesse louvor eu achei muito lindo é que a gente deve engrandecer o nome do Senhor. Então, que a gente venha dar a nossa melhor adoração a Ele. E uma parte do louvor também fala para a gente ter um coração grato. Então, que nessa noite humilde a gente venha agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Eu gostaria de passar agora uma oportunidade para o pastor Luci. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo na paz, graças a Deus. Estamos felizes por estar aqui mais uma noite, mais um culto, adorando ao Senhor, adorando a Deus. Deixa só aqui uma meditação rápida, porque eu quero ouvir o Pedro ministrar, a todos vocês também falarem. Lucas capítulo 21, uma passagem muito conhecida, no versículo 4, que diz assim: porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta de sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Então, a famosa passagem da viúva pobre, que deu de uma oferta ao Senhor, no templo ali,
Ela deu tudo o que ela tinha. Eu não vou falar, claro, não vou falar de oferta nem de dinheiro, né, que é o contexto, mas eu gostaria de só trazer uma lição aqui para nós. Jesus está falando aqui, o próprio Jesus está dizendo, né, deitou todo o sustento que tinha, né. Então, indiretamente, assim, embutido, tem uma palavra aqui, né, deitou todo o sustento que tinha. Na minha visão, ela fez um sacrifício. Por que é um sacrifício? Porque ela deu tudo o que ela tinha, né? Ela tinha aquelas pequenas moedas, porém, era tudo o que ela tinha. Ela fez um sacrifício ali, não é? Para Deus, naquele momento. Ela sacrificou tudo o que ela tinha para dar ao Senhor, né? Então, tem crente que fala que tem pessoas, cristãos, obreiros, pessoas que dizem que o crente não precisa fazer sacrifício. Eu discordo, irmãos. Nós precisamos fazer sacrifício, sim. Aí você vai falar para mim, mas em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz que Samuel falou para Saul que a melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Ali o contexto é outro, né? Ali Samuel está dizendo para Saul assim, olha, Saul, é melhor obedecer do que se fazer sacrifícios a Deus com animais. Aquele antigo sacrifício do Antigo Testamento, né? Porque, embora estava sacrificando os animais, mas não era de coração, não era obediência. Era nesse sentido que Samuel estava repreendendo Saul ali. Não que não precisaria fazer sacrifício. Sacrifício com obediência é muito bem-vindo, somente para Deus, né? Então, essa mulher, ela sacrificou. Então, nós precisamos, às vezes, irmãos, nos sacrificar também. É claro que o maior sacrifício foi o de Jesus, isso é indiscutível, não é? Esse foi o maior sacrifício de Jesus. Mas nós cristãos que somos, também devemos fazer sacrifícios, né? Sacrificar nossa carne, nossas vontades, nossos desejos e muitas outras coisas, né? E assim, eu deixo aqui para a meditação nossa, nós devemos então obedecer e sacrificar ao Senhor aquilo que temos de melhor para Deus. E essa mulher viúva, ela traz uma grande lição aqui para nós nessa noite, que foi dar tudo o que ela tinha. Ou seja, ela se sacrificou para o Senhor e Jesus a elogiou. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem em paz. Um abraço a todos. Amém. Obrigado pela oportunidade, Larissa. Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus, pastor Niceu. Que palavra forte, né? Assim como ele falou que a gente venha sacrificar ao Senhor, sabe? Muitas vezes a gente reclama de renunciar a coisas básicas, mas essa viúva, ela deu tudo que ela tinha ao Senhor. Então, que a gente também venha fazer isso, amém? E eu queria aproveitar e já ter uma oportunidade. E eu queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, por favor, em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3, que vai dizer assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Em outra versão vai dizer assim: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam a terra. Amém. E esse versículo é um versículo que eu acho muito, muito lindo, é um dos mais lindos que eu acho. Porque ele fala que o Senhor, ele é nossa provisão. Sabe que o Senhor, ele vem ao nosso encontro, mas o que mais me chama a atenção é a primeira parte do versículo, que fala que a gente deve conhecer e buscar em conhecer o Senhor. E essa tarde eu estava refletindo, né? Buscando a minha oportunidade, e o Senhor falou muito ao meu coração sobre como tem sido a nossa busca por Ele. Sabe, será que a gente realmente tem buscado o Senhor de todo o nosso coração? Sabe, às vezes a gente quer limitar, viver uma vida com o Senhor apenas nos nossos cultos aqui do Presença, nos nossos cultos na igreja. E isso não é errado, mas viver uma vida com o Senhor é viver uma vida em tempo integral, é viver uma vida com Ele enquanto a gente está indo para o trabalho, é enquanto a gente estiver no trabalho, na faculdade, é enquanto a gente estiver indo no mercado, enquanto a gente estiver em casa lavando uma louça. É nesses tempos também que a gente tem que buscar o Senhor, sabe? É no nosso tempo de devocional. Então, que a gente venha refletir essa noite. Será que a gente realmente tem buscado ao Senhor de todo o nosso coração?
ou tem sido só em momentos específicos da nossa vida? Que não é errado a gente buscar ele no culto, é necessário, irmãos. Mas que a gente venha ir além, sabe? Que a gente venha buscar ele em tudo que a gente fizer, amém? Agradeço a oportunidade e gostaria de passar para a Tia Lene. Paz do Senhor. Todos são muito bem-vindos aqui. E eu estava vendo o hino que foi aberto, né? Queremos o teu nome engrandecer. Aí eu estava pensando aqui, né? Pois só tu és o Deus eterno. E eu vi o verbo aqui na hora que eu estava ouvindo este louvor que a Leia pediu. Eu pensei no verbo engrandecer e no verbo agradecer ao Deus que é eterno sobre toda a terra. Então, o que me chamou a atenção, 2 verbos eu prestei atenção, tem vários neste louvor, mas o que eu prestei mais atenção foi em engrandecer o nome do Senhor Jesus e agradecer, pois só Ele é o Deus eterno sobre toda a terra. Aí veio o pastor Nilceu, que fala em Lucas 21:4 do sustento, né? Que deu tudo que tinha, trazendo por nosso sacrifício. Aí eu vi o verbo renunciar. Então, hoje, Deus preparou que nós abríssemos o culto e eu prestei atenção em cada verbo. Engrandecer, agradecer, renunciar, pois só tu és o Deus eterno. Então, o evangelho, o sacrifício maior, a gente já sabe que o Senhor fez na cruz do Calvário. Mas para nós seguirmos avante, em frente, é necessário renúncia. Então, fica aí esse verbo do louvor que a Leia deu para colocar: engrandecer, agradecer e renunciar. Aí veio a Larissa com Oséias 6:3. Buscar, outro verbo, buscar a Deus por inteiro, porque o Senhor não quer nada pela metade. Ele quer que a nossa entrega, que a nossa renúncia, que a nossa busca seja incessante. De que forma? De todo o coração. Amém? Aí eu estava pensando, Senhor, o que eu vou trazer hoje para este culto? Aí o Senhor me colocou 4 verbos lá em Crônicas, 2 Crônicas 7, que eu vou ler, quem quiser acompanhar, 7:11, que diz assim: aliança do Senhor com Salomão. Estou lendo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Aí vem: se eu errar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí o que me chama mais atenção, o versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha aí os 4 verbos: se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, só assim, só desta forma, engrandecendo, agradecendo, renunciando, buscando, orando, se humilhando, se convertendo. Você percebeu que eu falei só verbo? Aí o Senhor diz para nós aqui esta noite, se nós estivermos em todos estes verbos, aí o Senhor fala: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E estarão abertos os meus olhos
e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu, o Senhor diz, escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Amém. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês, esses verbos que diz assim: se você engrandecer o nome do Senhor, se você agradecer o nome do Senhor, se você fizer sacrifício, renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso eu, renunciar às nossas vontades, os desejos carnais. Se você, essa passagem aqui ela fala sobre arrependimento. Arrependimento, que diz assim, ó, chama pelo meu nome, na bênção dos sacerdotes, o nome do Senhor era posto sobre as pessoas. Humilhar, orar, buscar, orar. O Senhor usa uma série de verbos para enfatizar as ações de arrependimento sincero. Espera um pouquinho. Desculpa que estava queimando aqui. Então, esses 4 verbos aqui, os demais que eu falei, eu quero enfatizar. Talvez a gente está sendo abençoado porque nós estamos agradecendo, nós estamos engrandecendo o nome do Senhor, nós estamos buscando, nós estamos renunciando, nós estamos nos humilhando, nós estamos nos arrependendo. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, orar e buscar, o Senhor ouve a oração. Então, eu não sei o que você está passando dentro do teu lar, dentro do teu serviço, dentro da tua escola, o teu coração, a tua mente. Mas se você buscar o Senhor com um coração sincero, Glória a Deus, aleluia. o Senhor vai ouvir a tua oração, Glória diz a o Deus, Senhor. Mas aleluia. o Senhor, ele requer santidade, arrependimento. Aí sim, ele vai ouvir a oração, porque é muito fácil. O Senhor vai ouvir a oração deste lugar, mas tem uma condição. Tem uma condição de renúncia, de arrependimento, de busca, de orar, de se converter, se arrepender. Aí sim, o Senhor, ele perdoa, gente. Tá? Então, fica essa reflexão. O Senhor tem muito a fazer nas nossas vidas, não só material. É muito bom o dinheiro, é muito bom você pensar no seu futuro, e precisamos ter meta, ter objetivos, mas o maior objetivo é estar no centro da vontade do Senhor, obedecendo, renunciando, sabe? Buscando, se humilhando. Sabe quando nós vamos olhar para o A e para o B e nós põe um espelho na nossa frente? Então é isso. O Senhor não tem como ouvir a nossa oração se não tiver agradecendo, engrandecendo, sacrificando, renunciando, orando e se humilhando e se arrependendo. Aí sim, o Senhor vai ouvir a tua oração e mudar o seu cativeiro, diz o Senhor. O Senhor sabe porque eu trouxe a palavra esta noite. Não tinha palavra, ia falar em outro lugar, em Daniel, mas o Senhor me levou a Crônicas. E só Ele sabe de tudo e conhece a necessidade de cada um. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou pelo menos com uma pessoa aqui esta noite. Amém? Então, humilhar, orar, buscar, renunciar, se converter, engrandecer e agradecer ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é poderoso. Arrepender, confessar. Você viu que eu só falei verbos, né? A maioria das coisas que eu falei aqui foram verbos. Aí sim, o Senhor vai ouvir a tua oração e tem honra para você, porque você tem priorizado o Senhor. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.
Meu Deus, que palavra abençoada, tia Helena. Você acabou de falar, né? Assim como Deus faz, né? Você tinha preparado outra coisa, mas ele te direcionou para essa palavra abençoada. Falou grandemente no meu coração. E assim como você falou, né? Que a gente venha buscar se humilhar, orar, buscar, se converter, engrandecer e agradecer, sabe? E algo que me chamou a atenção é que você falou só verbos, e o verbo remete a uma ação. Então, que a gente venha ter essas ações, irmãos, para se aproximar cada vez mais do Senhor, amém? Agradeço pela sua vida, tia. Gostaria de apresentar em especial a vida, pedir para a Estela para ela orar, em especial pela vida do Pedro, que vai estar trazendo a palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Fada a todos com a paz do Senhor. Que alegria, que bênção ouvir cada palavra, cada oportunidade. Buscar, obedecer, renunciar, sacrificar. Quantos ensinamentos, né? Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, né? Nos capacitando. E agora vamos orar pelo Pedro, né? Que em nome de Jesus, Deus já colocou uma palavra abençoada no coração dele. Amém? Vamos estar orando então. Senhor Deus eterno Pai, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, pela tua graça, pela tua infinita bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, louvando, adorando, Senhor, ouvindo um pouco mais da tua palavra, aprendendo mais da tua palavra. Senhor, muito obrigada pela vida de cada um que está aqui, a cada um, Senhor, que se dedicou, que preparou algo, Senhor, para este culto, para trazer aqui como ensinamento a todos nós. Senhor, que o Senhor continue usando cada um como instrumento nas tuas mãos. Senhor, em especial, eu quero pedir para que o Senhor visite a vida do Pedro, Pai. Coloque as tuas mãos sobre o coração dele, sobre a mente dele, Senhor, sobre a vida espiritual, sobre todas as áreas da vida dele, Pai, que ele seja usado, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos para falar conosco, para transmitir a palavra que o Senhor colocou ao coração dele. Pai, abençoa a saúde dele, abençoa o seu lar, a sua casa, a sua família, Pai. Senhor, usa ele como instrumento aonde quer que ele passar, Senhor. Continua usando ele na escola, Senhor. Usa ele na igreja dele, em todos os lugares em que ele estiver, que ele seja, Senhor, um instrumento, que através da vida dele, vidas sejam tocadas pelo teu Espírito Santo, Pai. Vai abençoando, vai usando, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fale aos nossos corações, tira, Senhor, qualquer distração, qualquer coisa que não nos deixe de prestar atenção na palavra, e que o Senhor fale grandemente aos nossos corações, Pai, que nós possamos, Senhor, não só ouvir, mas praticar e colocar em ação tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que nós vamos aprender. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço desde já. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos, igreja. Gostaria de agradecer por essa grande oportunidade, porque é sempre uma responsabilidade muito grande e um privilégio muito grande de poder pregar a palavra do Senhor. Eu agradeço por essa oração, Estela. Agradeço pela participação de cada um aqui também. E glória a Deus por esse momento, amém? Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26. Eu vou ler alguns versículos aqui, mas Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 e alguns em diante que eu vou falando com o tempo. Amém? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. O Senhor fala: Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam no Arabá, em frente de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje lhes prescrevo. Agora eu gostaria de ler, a ordem pode parecer um pouco estranha, mas agora o versículo 8. Capítulo 11, versículo 8 diz: Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes
entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Porque a terra da qual vocês tomaram posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes, depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomaram posse é terra de montes e dos vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor seu Deus cuida. Os olhos do Senhor Deus de vocês estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Versículo 13. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham essas minhas palavras no coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Amém. E, por último, eu gostaria de ler o capítulo 12, a partir do versículo 1. São esses os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, o último versículo. Quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor seu Deus escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. É para lá que vocês devem ir. Amém. Bom, essa palavra, a princípio, ela já casa muito com o que a vovó acabou de falar, sobre a questão da nossa adoração ao Senhor. E nos primeiros versículos que eu li, Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 26, nós vemos que o Senhor sempre, como com o povo de Israel e conosco, Ele coloca sempre na nossa vida, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o livre-arbítrio para nós tomarmos as nossas escolhas. Nós podemos ou escolher a bênção ou escolher a maldição. E a decisão é sempre nossa. Nós podemos nos humilhar, nos converter dos nossos maus caminhos, engrandecer o nome do Senhor, agradecer o Senhor, ou nós podemos endurecer o nosso coração à voz do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence o homem do arrependimento. Então o Senhor já quer dizer que todos nós temos todos os dias a chance de escolher a bênção ou a maldição. A bênção é para aqueles que cumprirem o mandamento do Senhor nosso Deus que hoje nos ordena. E a maldição é para aqueles que não cumprem os mandamentos do Senhor, mas se desviam dos caminhos que hoje o Senhor está ordenando caminhos para seguirem a todos nós. E nós temos a escolha de seguirmos esse caminho ou de não seguirmos. Como o vovô falou, para nós escolhermos a bênção é necessário renunciar, é necessário sacrificar. Nós devemos renunciar ao pecado, renunciar às distrações. O povo de Israel precisava renunciar aos deuses. Nós vemos no capítulo 12 que o Senhor era uma condição, não era algo opcional, mas era uma condição. O povo de Israel, ao habitarem na Terra Santa, eles precisavam obedecer o Senhor e derrubar todos os altares, quebrar tudo aquilo que dizia respeito aos deuses pagãos. Porque eles não deveriam adorar a Deus no meio de deuses pagãos. Da mesma forma, não existe adoração sem renúncia, não existe adoração enquanto a nossa carne ainda vem sendo alimentada pelas coisas carnais. Aqui no caso dos israelitas eram os deuses, no nosso caso é o pecado, são as distrações, a preocupação deste mundo, a vaidade, a gula, julgar o próximo, todas essas coisas que tomam a nossa atenção de Deus, porque todos os deuses pagãos, eles vinham como substitutos de Deus, eles tiravam a atenção de Deus para si próprios, e eles não eram nada. Da mesma forma, o pecado e as distrações. Elas tomam o lugar de Deus na nossa vida, tomam o nosso tempo, tomam a nossa adoração.
da mesma forma que os israelitas, eles poderiam adorar, quando eles adoravam esses deuses, eles não estavam adorando a Deus. Quando nós colocamos as distrações desse mundo em primeiro lugar, nós paramos de adorar a Deus e as distrações tomam o nosso tempo. Até mesmo as bênçãos que o Senhor nos dá podem ser distrações. Como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido em pregações que a partir do momento que Abraão conseguiu Isaac, ele já não levantava mais tantos altares ao Senhor. Então, até mesmo a bênção, a maior bênção na vida de Abraão foi como uma distração para ele. Então, imagina para nós se nós não somos distraídos com as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus nos dá. Ou seja, a palavra de Deus está falando que ele tem mandamentos, ele tem ordens sobre as nossas vidas. E nós vamos ser abençoados só quando nós obedecemos a essas ordens. Todos nós sabemos aqui da nossa própria desobediência, todos nós aqui sabemos dos nossos próprios pecados. E nós só vamos prosperar, nós só vamos progredir quando nós nos convertemos nos nossos caminhos. A palavra de Deus fala que é possível nós endurecermos o nosso coração, porque o Espírito Santo, ele fala com o nosso coração. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado muitas vezes de uma forma até incômoda. Às vezes o Espírito Santo, às vezes Deus fala conosco nos incomodando. Ei, você não devia ter feito isso. E quem já sentiu o Espírito Santo com esse incômodo, sabe que é diferente de qualquer outro sentimento. Sabe que a voz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo é diferente de qualquer sentimento carnal. Por quê? Eu estava vendo uma pregação sobre ser guiado pelo Espírito Santo hoje de manhã, o espírito do Luciano Subirá, e ele estava falando que muitas vezes a gente acaba ficando com medo, inseguro. Será que é o Espírito Santo? Será que é uma voz da minha cabeça? E aí ele deu um exemplo muito legal. Ele falou que quando ele estava lá mais ou menos com 16 anos, ele ralou muito para comprar um casaco de lã, uma roupa de qualidade, muito melhor do que todas que ele tinha. E aí, quando ele saiu da loja depois, eu não lembro se ele falou isso brincando, mas eu acredito que não. Ele disse que ficou 3 anos juntando dinheiro para conseguir comprar aquele casaco. Porque ele não tinha, ele tinha 15, 16 anos, não ia ter um trabalho, um emprego que desse muito dinheiro. Então ele ficou 3 anos. E aí, quando ele saiu da loja, ele viu um mendigo. E na hora veio um incômodo, o Espírito Santo falando, aquece esse mendigo. E aí ele foi discutindo consigo mesmo. Aí na mente dele ficou, não posso fazer isso, não posso. E por que ele deu esse exemplo? Porque ele falou bem assim, a menos que nós não sejamos esquizofrênicos de verdade, aquilo só pode ser Deus. Porque, primeiro, nós não somos esquizofrênicos, então não tem como a gente ficar discutindo com nós mesmos. Não tem como a gente ficar. Da nossa parte, se da parte do Luciano ele não queria dar aquele casaco, o que estava falando para ele dar aquele casaco? Certamente não era ele e não era o diabo. Como ele fala, só se o diabo tivesse se convertido para querer que ele fizesse o bem. Então só podia ser Deus. O Espírito Santo, ele vai nos convencer do pecado dessa forma. Ele vai falar, isso aqui é uma distração na sua vida, se livra disso, se livra desses deuses, se livra dessas distrações. E às vezes a gente não quer ouvir. Só que essa é uma das formas das quais o Espírito Santo fala, porque a gente não discute conosco mesmo. Se da nossa parte, por exemplo, finge que a gente está em uma oração, num momento de quebrantamento, e fala, Deus, eu vou fazer tudo o que você quiser, eu vou renunciar a tudo que você quiser, eu vou me converter, eu vou me afastar dos caminhos. E aí na hora vem o Espírito Santo e fala, perdoa aquela pessoa, renuncia disso. E aí na hora você já fecha o coração, não, isso eu não posso. Se você não quer, quem que tá querendo que você faça aquilo? É o Espírito Santo. Então, muitas vezes nós endurecemos o nosso coração por não ter essa certeza. Mas uma das coisas que garante que é o Espírito Santo é quando essa voz interior, não externa, não uma voz audível, mas uma voz interior, ela fala o contrário à nossa vontade. Porque muitas vezes o Espírito Santo vai ser contrário à nossa vontade, porque se fosse a nossa carne, não ia querer fazer o bem, não ia querer perdoar, não ia querer renunciar, então só pode ser o Espírito Santo de Deus. Outra coisa, o Espírito Santo, ele não é pecaminoso. Não tem como o Espírito Santo nos levar ao pecado. Às vezes a gente às vezes, para nós não confundirmos o Espírito Santo com o nosso sentimento, a gente tem que pensar. E com base na Bíblia? Porque o Espírito Santo não pode nos levar a fazer algo contrário à palavra de Deus. Não tem como o Espírito Santo falar, xinga aquela pessoa. Não tem como o Espírito Santo falar, faz esse pecadinho aqui que não vai dar nada. Só pode ser a nossa carne. Então o Espírito Santo é contrário ao pecado. Ele nos afronta. Quem já sentiu o Espírito Santo
sabe que é uma afronta, diferente de qualquer outro sentimento. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um professor de biologia que o nome dele o sobrenome dele é Bonini. A gente conhece ele Bonini, eu nem lembro o nome dele, mas o sobrenome dele é Bonini. E eu tava numa aula dele lá de boa, e foi um dia muito legal, porque foi claramente o Espírito Santo falando comigo, porque eu olhei pra ele, prestei atenção na aula, e aí veio na hora, fala pra ele que Jesus te ama. E quem já sentiu o Espírito Santo, e todos aqui, eu acredito que já sentiram ou vão sentir, eu creio nisso, sabe que é diferente, porque é específico. Eu sabia com esse negócio diferente que veio do nada, um negócio totalmente exterior que veio do nada, que não era pra me falar Deus te abençoe, não era pra falar vai pra igreja, não era pra falar o Senhor está te vendo, mas era Jesus te ama, era um negócio específico. E aí eu fiquei meio que me preparando assim na aula, com um pouco de vergonha. Aí no final da aula eu cheguei no Pro e falei, Pro, não sei como te falar isso, eu tô há um tempo tentando te dizer isso, mas Jesus te ama. E aí na aula seguinte, porque já era no final da aula, ele veio, apertou minha mão e falou obrigado. Revigorou a minha semana, eu precisava ouvir aquilo. Então, olha a confirmação de que aquilo era o Espírito Santo. Então, eu posso ter certeza de que o Espírito Santo ele nos afronta com ímpeto. Ímpeto é uma palavra diferente, mas eu acho que é uma palavra muito certa. É com ímpeto, parece uma flecha, é direto. É diferente de um sentimento, porque Deus não é Deus de confusão. Então, o Espírito Santo ele vem e é um negócio certo. Outro exemplo. Eu tava tava na célula da escola. Aí uma menina lá chamada Gabi, ela trouxe uma palavra sobre renúncia. E aí na oração final, tava orando falando, Senhor, me lembra de alguma coisa que eu tenho que renunciar, porque a palavra claramente tinha que falar comigo, porque a palavra de Deus não volta vazia, mas não tava me lembrando de nada. Aí na hora, veio uma coisa na minha cabeça que era algo que eu precisava renunciar. Então não tinha como ser minha própria mente. Eu não tava lembrando de nada. Se quando eu tava orando e falo, Senhor, me ajuda a lembrar de algo que eu preciso renunciar e vem na hora. Não podia ser meu sentimento, tinha que ser o Espírito Santo. Então, para nós entendermos qual é a vontade de Deus, para nós obedecermos a voz de Deus, nós não devemos endurecer o nosso coração. Por isso eu entrei na questão do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do arrependimento. É Ele que nos dá força para renunciarmos, mas muitas vezes nós fechamos o nosso coração, porque o Senhor não nos obriga nem a ouvir o Espírito Santo. Se a gente quiser, a gente pode endurecer o nosso coração. Tanto que quando uma pessoa ela não se incomoda com o pecado, é porque ela endureceu o coração dela e o Espírito Santo nem incomoda mais ela. E nós não devemos cair nesse exemplo, porque o Senhor coloca diante de nós hoje a bênção e a maldição. Então, que nós não venhamos endurecer o nosso coração e escolhermos a maldição. Nós venhamos ter o coração aberto para escolhermos a bênção. Outra coisa que nos ajuda a discernir um sentimento do Espírito Santo, saber que é Deus falando. Não só sobre renúncia, mas sobre pregar o evangelho, sobre abraçar alguém, sobre qualquer outra coisa. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, que tem relacionamento, com certeza sente direto a presença do Espírito Santo. Uma pessoa que tem uma vida com Deus, ela já sente a presença do Espírito Santo. E aí, o que é mais fácil? Para quem é mais fácil saber que é o Espírito Santo? Para aquela pessoa que não tem relacionamento e sentiu pela primeira vez a presença de Deus? Ou para aquela pessoa que sente constantemente, que sabe que é o Espírito Santo, que tem certeza? Pai, Senhor, Jéssica, é muito bom te ver aqui. Ficamos todos muito felizes com a sua presença, com certeza. Porque esse culto vai para o YouTube, então, para quem vai ver isso no YouTube não sabe. Mas a Jéssica está conosco desde o início, fazia um tempo que não conseguia participar. Então, estamos muito felizes com a sua presença. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos ter relacionamento, porque quanto mais a gente tem relacionamento com Deus, mais a gente consegue, mais a gente não só a gente consegue sentir, mas entender a presença dele, estar acostumado com a presença dele. Bom, outra coisa, Romanos capítulo 8, versículo 16. Diz assim. Romanos capítulo 8, versículo... Só um minuto. Romanos 8,16 fala, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, filhos de Deus, está dizendo respeito à salvação. Ou seja, quando nós temos certeza da nossa salvação, é o Espírito Santo falando conosco. Então, se você tem certeza da sua salvação, isso não vem de você, é o Espírito Santo. E da mesma forma que o Espírito Santo confirma que nós somos salvos, ele pode confirmar muitas outras coisas, ele pode falar semelhantemente em muitas outras áreas.
Então nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter fé de que o Espírito Santo, não, Deus não faz acepção de pessoas, com esse eu falo, com esse eu não falo, mas isso vem de nós. À medida que nós temos relacionamento com o Senhor, Ele vai falando conosco. E tanto que a palavra de Deus vai falar que quem é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o muito. Muitas vezes nós ficamos pedindo, Deus, fala comigo, Deus, eu não ouço a sua voz. Mas no básico, na presença do Espírito, sentindo a presença do Espírito Santo, a gente já não obedece. Como que a gente vai querer ouvir uma voz se a gente não ouvir uma voz interna? Como que a gente vai querer algo mais complexo, ouvir uma voz externa, a voz audível de Deus? Eu notei aqui, se formos desobedientes no simples, o Senhor não vai nos confiar o mais complexo, porque não provamos o nosso serviço a Ele fidelidade. Para o Senhor nos colocar sobre o muito, nós precisamos ser servos, nós precisamos servir e obedecer. Se o Espírito Santo fala com a gente, uma voz interna, a gente não obedece, como que o Senhor vai nos confiar grandes revelações, visões, profecias? Se uma voz interna, o Espírito Santo, que é entre aspas mais simples assim, a gente não obedece. Então, a nossa obediência é a revelação de Deus. A nossa intimidade, à medida que o Espírito Santo vai falando com o nosso coração, são diretamente proporcionais. Quanto mais obediência, quanto mais serviço a Deus, mais revelação nós vamos ter, mais o Espírito Santo do Senhor vai falar conosco. E os versículos 8 em diante, que eu li também, que foi a segunda parte de versículos que eu li, fala que o Senhor tem muitos mandamentos. Quando nós seguimos Ele, nós somos fortes e tomamos posse da bênção de Deus. O Senhor tem um propósito na nossa vida que só vai acontecer se nós obedecermos a Ele, se nós escolhermos a bênção. Nessa questão do servo que eu acabei de falar, que está em Mateus capítulo 13. Capítulo 13, se eu não me engano. Mateus capítulo 25, versículo 23. Fala da questão do servo. Mas também diz respeito ao nosso propósito. Porque se nós não obedecermos a voz do Espírito Santo nas coisas pequenas, como que o Senhor vai nos confiar grandes coisas, grandes propósitos? Se nós não pregamos, se nós não falamos Jesus te ama para alguém, como que o Senhor vai nos confiar um púlpito de uma igreja? Então nós precisamos ser servos no pouco, obedientes naquilo que é mais simples, porque então o Senhor vai nos dar aquilo que é mais complexo. E mais uma vez, nós temos o livre-arbítrio. O Senhor, Ele coloca a bênção e a maldição, obediência e desobediência, e quem vai escolher o que vai fazer somos nós. O Espírito Santo, Ele não pode nos obrigar a nada, porque o Senhor não quer nos obrigar a nada. O Senhor quer adoradores em espírito e em verdade. E mais importante, escolher o caminho da bênção não é algo que vai trazer benefício só na nossa vida, mas na vida do próximo. Por exemplo, Moisés. Nós sabemos o tanto de desculpa que Moisés foi dando para Deus a partir de Êxodo capítulo 3. Sou pesado de língua, o povo não vai me ouvir, como que o povo vai saber que o Senhor está comigo? E se Moisés não tivesse obedecido a Deus, imagina como ia estar o povo de Israel. Eu não estou dizendo que o Senhor não poderia levantar outra pessoa. É claro que Ele poderia. O Senhor pode todas as coisas. Só que o Senhor queria usar Moisés. E quando Moisés obedeceu, aquilo não foi bom só para a vida dele, mas foi uma bênção para todo o povo de Israel. Então, obedecermos, ouvirmos a bênção e a voz do Espírito Santo não é algo que vai trazer benefício só na nossa vida, mas na vida dos outros. E, inclusive, eu gostaria de falar que, citando o Êxodo capítulo 3, está tudo anotado aqui. Eu ia pregar falando sobre Moisés, Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 5, e eu também ia falar do Espírito Santo, mas ia ser algo diferente. E aí, quando a Estela quando a vovó estava mais ou menos na oportunidade da vovó, eu senti mais uma vez o Espírito Santo. E como se estivesse me direcionando para outra palavra. Aí a Estela orando, eu não sabia nem que palavra ia ser. Meu Deus, Senhor, como é que vai ser isso? Só que como que eu ia falar? Como eu planejava pregar e falei sobre o Espírito Santo. Como que eu ia falar sobre ouvir a voz do Espírito Santo e aí o Senhor falando para mim trazer outra palavra eu não ouvi? Como que ia ser isso? Eu falar, irmãos, a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo, a gente tem que ser obediente. Aí o Espírito Santo fala, prega em outra palavra e eu não obedecer. Mas imagina o desespero, há poucos minutos atrás, a Estela orando e eu aqui. Deus, como é que é isso? Deus, como é que é isso? Porque Deus não é Deus de confusão. Então, se o Espírito Santo falou, você vai falar em outra palavra, o Espírito Santo ia me revelar que palavra é essa, e foi aqui.
em Deuteronômio capítulo 11. Inclusive, às vezes é tão difícil a gente ouvir a voz do Espírito Santo, porque não é algo unilateral, não é algo que só depende de nós. Por exemplo, se eu vou fazer uma lição de casa, sou eu e eu lá. É claro que Deus pode me ajudar, mas é basicamente eu e eu. Esses são meus conhecimentos, sou eu me ajudando, eu pesquisando. Só que com as coisas de Deus, não é só aquilo que a gente faz, é aquilo que Deus faz. Não somos nós que fazemos tudo. O culto não somos nós que direcionamos. Por isso que é difícil muitas vezes sentir ouvir a voz de Deus. Porque isso não depende só de nós. Isso depende do que Deus quer, do que Deus está falando. Por exemplo, um culto. A Larissa está dirigindo o culto, mas é Deus direcionando pela vida da Larissa. A Larissa não faz aquilo que ela quer. E por isso que é difícil. Se o Espírito Santo mandar ela fazer alguma coisa, ela tem que fazer. Diferente de uma lição de casa que eu faço meio que do meu jeito. Então, é por isso que às vezes é tão difícil ouvirmos a voz do Espírito Santo. Ou melhor, ouvirmos não, obedecermos. Muitas vezes nós falamos, Deus, fala comigo, eu não ouço a voz, mas o Espírito Santo constantemente fala conosco. E nós decidimos não obedecer, nós decidimos ignorar. Só que dessa forma o Senhor nunca vai nos revelar grandes coisas. Como eu falei, se nós ignorarmos, desobedecermos a voz interna, nós nunca vamos ouvir a voz externa de Deus. E era essa a pregação, então, que o Senhor queria me usar nessa noite. Eu agradeço por esta oportunidade e nós venhamos saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma energia, ele não é uma força e ele quer falar conosco. Ele fala conosco, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se nós escolhermos o caminho da bênção, que o Senhor todos os dias coloca diante de nós, o caminho da obediência, o caminho da renúncia, o caminho de engrandecer, de se converter, como a vovó falou, como o vovô falou, o Senhor vai nos abençoar. E, inclusive, até me lembrei de outra coisa aqui no versículo 12. Deuteronômio capítulo 11, versículo 12 diz: É terra da qual o Senhor seu Deus cuida, os olhos do Senhor Deus de vocês estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. Não, perdão, era o versículo 14. Então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham seu cereal, o vinho e o azeite. Como a Larissa também falou da chuva serôdia. O Senhor, ele vai colocar chuva sobre a nossa vida, ele vai nos fazer prosperar, vai nos abençoar. Quando nós estivermos necessitados da chuva, se nós escolhermos o caminho da bênção, o Senhor vai lançar chuva sobre as nossas vidas, amém? Então, é uma palavra que fala sobre os benefícios da obediência, sobre seguir o caminho da bênção. E quem nos direciona esse caminho, nos dando força, testificando com o nosso coração, é o Espírito Santo. Então, que nós não venhamos hoje endurecer o nosso coração. Lembrei. É Mateus capítulo 13, versículo 15, que eu citei, que fala sobre endurecer o vosso coração. Então, hoje, que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, inclusive eu, nós não venhamos endurecer o nosso coração. Nós venhamos saber a diferença entre o Espírito Santo falando e a nossa carne falando. Amém? E não só para o nosso próprio benefício, mas para o benefício do próximo. O Espírito Santo, ele quer nos usar para abençoar a vida do próximo também. Eu agradeço pela rica oportunidade e eu devolvo a palavra para a Larissa. Amém. Que palavra abençoada, Pedrinho. E é muito lindo ver a maneira como o Senhor tem dirigido esse culto, né? Assim como você falou, você tinha preparado algo diferente e o Senhor tocou o seu coração de última hora, eu imagino o seu desespero, mas você escutou a voz dele e trouxe essa palavra abençoada. É muito lindo ver a maneira como ele tem falado aos nossos corações, sobre como é estar sensível para ouvir a voz dele, sobre como a gente deve buscar estar na presença dele. Amém. Então, irmãos, que a gente realmente tenha um coração sincero, um coração quebrantado, porque ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, mas é necessário a gente se relacionar com ele, amém? Amém. E Deus abençoe muito a sua vida, Pedro, foi uma palavra abençoadíssima, que falou grandemente ao meu coração. Eu creio que é o coração de cada pessoa aqui presente e que você continue sendo usado dessa maneira pelo Senhor, amém? E para encerrar, eu gostaria de passar para a Nana, se ela puder fazer a oração, hoje é pelos pedidos ou pela de gratidão? É de pedidos. Pedidos? Então, para a Nana fazer a oração de pedido e dar a bênção, por favor. Amém. Podem levantar a mão e colocar no chat os pedidos. Eu peço pelos animais, bebês e moradores de rua,
pela minha família, minha vida e pela presença. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Petec. Faço oração pela DVEC, pela célula na escola, pela presença de Deus, pela salvação do Lucas Blau e do Luiz Fernando, pela minha escola, pela nossa família e a saúde da nossa família e a vida espiritual da nossa família. Amém. Peraí que eu tô anotando. A Estela colocou no chat pela família dela, Dona Maria, pela presença e por um propósito específico. Lari, pode falar. Eu gostaria de, antes de agradecer pelo privilégio de dirigir o culto, eu esqueci de agradecer. Então, eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de pedir em especial pela minha vida, pelas minhas decisões, pela vida da minha família, em especial da minha tia Flávia, que vai fazer aniversário esse sábado. E eu gostaria de apresentar a vida da Estelinha, pelo Senhor da sabedoria e discernimento para ela, para ele dar graça na vida dela. Eu gostaria de apresentar em especial um amigo meu que chama Samuel, para ele conhecer o Senhor. Amém. Pode falar, Dani. Eu queria pedir pelos meus amigos da escola e pelos meus amigos do prédio também. E do meu amigo da minha escola que ele conhece Deus. Amém. Leia. Paz do Senhor, então eu peço oração pela minha casa, meus filhos, a minha vida, a salvação dos meus sobrinhos, da minha irmã, que o Senhor abençoe a vida deles, pelo pastor Valmir, pastor Jonas, pela Dona Inácia, pela Santa que perdeu a filha, que Jesus visite ela, que dê um caminho para ela, né? Porque às vezes a gente fala de Jesus, ela desvia a conversa, mas tudo bem. E pela mãe do Guto, e pelo nosso grupo aqui, né, que é uma benção, pela pastora Helena, a minha amadinha, pelo pastor Nilceu, então, e para todos nós aqui do grupo. E Pedro, eu peço para você que o mês de fevereiro a gente fez oração todos os dias, e o mês de março, faz alguma coisa para a gente também fazer, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, né, para não ficar em branco, ficar vazio as noites, tá bom? Que Jesus abençoe. Muito obrigada. Amém. Pode falar, Estela. Eu também queria aproveitar, eu pedi pela Dona Maria, mas eu também não poderia deixar de pedir pela vida da tia Vânia, do tio Guto, da Cecília, né? Nós sabemos que a Dona Maria não está bem, então também a gente pede para a família, né, que também sente muito nesse momento, né? Então que Deus visite eles, visite o João Vitor também, visite o Léo. E é isso, amém? Amém, é mesmo, Estela. Alguém tem mais algum pedido? Vó? Oi, eu queria pedir oração. Queria, em primeiro lugar, agradecer por este momento ímpar do nosso culto, adorando a Deus. E queria também pedir para Lília e família. Aquela moça que eu falei a semana passada, ela se encontra no hospital psiquiátrico. E ela é uma nova convertida, está bastante perturbada e está sobre remédios, medicações fortíssimas, faixa preta. Então, para que nós orássemos por esta família, por salvação, por arrependimento, conforme foi dito hoje, e para que Deus alcance eles. Amém? Amém. Para eu também, eu vou dar aula domingo, e geralmente quando eu vou dar aula, eu gosto de estudar a semana inteira, um pouquinho cada dia. E eu consegui pegar um pouquinho ontem, um pouquinho hoje, está muito vasto. Então, que Deus me dê concentração para que aquela 1 hora que eu esteja lá, eu ofereça o meu melhor. Tá? Então, orar por mim no domingo, para que eu faça tudo com maestria e excelência, e que o Espírito Santo, conforme foi dito aqui hoje, me use por bondade e misericórdia. Amém, vó. Pode falar, Lari.
Eu esqueci de pedir, eu gostaria de pedir em especial pela vida da minha irmã, pela vida da minha mãe, que tá passando por algumas coisas, e pela vida do meu pai. Em especial para os três conhecerem o amor do Senhor. Amém. Alguém tem mais algum pedido? Eu peço oração pela Lilian da igreja, pela família dela, que é o Vinícius e o pai dele e a irmã dele que estão em situações econômicas ruins. Amém. Alguém mais? Então vamos orar. Eu também peço oração pelo meu tio Lucas, que vai se mudar esse mês e vai morar sozinho. Então eu peço oração pela vida dele. Também pela vida da vovó, que vai sentir muita falta do tio Lucas. Então que a gente possa orar por eles. Amém? Eu vou mandar no chat os pedidos. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, te agradeço, Senhor, por mais um culto. Te agradeço, Pai, pela vida de cada um que está participando, que participou até aqui. Obrigado, Senhor, pela vida da Lari que dirigiu, por o Senhor ter dirigido, direcionado a Larissa nessa direção. Obrigado, Senhor, pela vida do Betec, que trouxe uma palavra muito abençoada, que falou com certeza cada um aqui, e que possamos levar cada palavra, cada oportunidade, Senhor, para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, esse grupo abençoado, que já é abençoado, mas que esse grupo possa crescer muito mais, que muitas mais pessoas possam participar e ouvir a Tua palavra e sentir, Senhor, a Tua presença. Que a gente possa crescer cada vez mais, Senhor, possa fazer coisas novas por esse grupo e nesse grupo. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, a família de cada um. Nos dá, Senhor, um final de semana abençoado. Abençoa, Senhor, cada um que vai para a faculdade, que vai para o trabalho, que vai para a escola, que o Senhor possa nos guardar e abençoar em todos os momentos. Abençoa, Senhor, a ADVEC, essa igreja, Senhor, tão abençoada. Abençoa, Senhor, a vida da pastora Angela, do pastor Odilon. Abençoa e direciona cada pastor e pastora, Senhor, e a igreja de cada um também. Abençoa a célula do Petec na escola. Abençoa os amigos dele, Lucas, e os outros amigos dele, que eles possam se converter, Senhor, reconhecer que só o Senhor é capaz de salvá-los, Senhor. E que o Senhor possa preencher o vazio do coração deles. Abençoa, Senhor, a minha família. Abençoa a família de cada um. Abençoa os animais, bebês, moradores de rua. Abençoa a vida da Larissa, Senhor, com as decisões que ela tem que tomar, que o Senhor possa direcionar ela, meu Pai. Abençoa a família dela, a irmã, o pai e a mãe dela, que eles possam se converter, Senhor, se aproximar de Ti, Pai. Abençoa a tia da Larissa, Flávia, que vai fazer aniversário. Abençoa todos os aniversariantes do mês, também minha prima que vai fazer aniversário esse mês. Aqueles que já fizeram. Abençoa a Milena também, da Michelle, que vai fazer aniversário. E continua aguardando, Senhor, abençoando cada vida, meu Pai. Pai, eu peço para que o Senhor abençoe a vida da Estela, a família dela. Ajuda a Estela, Senhor, nas decisões que ela tem que tomar, que o Senhor possa direcionar ela, a vida espiritual, a vida, Senhor, a faculdade. Abençoa também a faculdade da Stephanie, que o Senhor possa abençoar ela, Senhor, no trabalho também, e guardar a vida dela também, da mãe dela, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o Samuel, amigo da Larissa. Abençoa os amigos do Dani, do prédio da escola. Que o Dani seja um instrumento, Senhor, na vida deles. O Miguel também. Abençoa essa família maravilhosa, meu Pai. Abençoa a Leia, a família dela, os sobrinhos dela. Abençoa todos os pedidos que ela tem, meu Pai. Pela Dona Inácio, pelo Jonas, pela Dona Maria, Senhor. Abençoa, Pai, essa família. Abençoa a tia Vana, o tio Guto, a Cecília, João, Léo. Todos eles, meu Pai. Abençoa a vida da Dona Maria, meu Pai. Que o Senhor possa que nada saia dos teus planos, meu Pai. Que tudo ocorra de acordo com a tua vontade. Que o Senhor possa abençoar essa família e a vida da Dona Maria também, Senhor. Por tudo que ela está passando, por tudo que eles estão sentindo. Abençoa a vida da minha avó, que vai ter essa aula CBD, eu acho, no domingo. Que o Senhor possa direcionar, Senhor, ela, que o Senhor possa capacitar, já capacitou em nome de Jesus. Que o Senhor dê concentração a ela, meu Pai, que ela traga uma palavra abençoada que possa edificar na vida de todas aquelas pessoas, Senhor. Usa ela grandemente, mais que ela já é usada.
Abençoa também o meu avô, o seu, abençoa o ministério dele, abençoa a vida dele, Senhor, abençoa essa família, abençoa o tio Lucas, que vai se mudar, que o Senhor possa guardar ele em todos os momentos, que o Senhor possa abençoá-lo no trabalho, Senhor. Guarda ele, Pai, em nome de Jesus. E livra ele de todo mal, meu Pai. Abençoa ele nessa nova casa, nessa nova fase da vida dele. E que o Senhor direcione e esteja com ele em todos os momentos, Senhor. Abençoa os líderes do Presença de Deus. Eu, a Estela, a Larissa, o Tiago, o Peteque, a vovó, o vovô. Todos nós. Que o Senhor possa dar capacitação, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria para todos nós para fazer o melhor para a Presença de Deus. E que... Senhor, é isso. Te agradeço, Senhor, por esse culto abençoado. Também te peço pela Lilian, que está no hospital psiquiátrico, pela família dela, pela Lilian e a família da Advec, e que o Senhor, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que participou, pela vida de cada um que está aqui, e que o culto que vem seja um culto mais abençoado, Senhor. Te agradeço grandemente, abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou dar a bênção. Curvem as cabeças e façam sentido de receber com as mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Amém. Amém, gente. Até o Amém. próximo culto. Amém. Deus Com Deus, pessoal. abençoe. Muito Amém. obrigado. Deus Até. Fiquem com abençoe. Deus.